E o Metrocast da Metropolitana está imperdível. Renata Carvalho com Juliana Albuquerque na vida do empresário que ninguém vê. Toda quinta-feira, às 7 horas. Ative o sininho no canal do YouTube. Vem com a gente. Juliana, seja muito bem-vinda. E eu já profetizei que quem sentar nessa cadeira aí tem honra. Querida Renata, que prazer estar aqui com você, minha amiga, em mais um projeto seu. Parabéns, né, por essa iniciativa de mostrar, né, para tantas pessoas essa vida que ninguém vê mesmo, porque a vida do empresário não é só luxo, não é só o resultado final, mas tem muita força e energia envolvida por trás dos bastidores, né, e como é importante mostrar isso e inspirar as pessoas também a buscar o empreendedorismo, buscar também a sua força de trabalho dentro de algo que ele gosta, que ele ama. Então, um prazer imenso estar aqui com você, contribuindo. Olha, e eu sei quem é a Juliana Albuquerque, mas eu quero que você se apresente para o nosso público aí, Ju. Quem é a Juliana Albuquerque? Eu acho que eu tenho que começar pela parte mais importante, né? Que é ser filha dos meus pais. Eu sou filha de nordestinos, né? Do seu Zito e da dona Vilani. E a história dos meus pais que me inspirou também, a minha própria história, a traçar o caminho do empreendedorismo a partir do que eu vi, né, e convivi com eles na trajetória de vida deles. E a partir dessa experiência, né, nossos pais, né, os meus pais mudaram mais de 40 vezes e nós viemos parar aqui em Aparecida, que para minha mãe é a terra prometida para ela, e de fato eu vi a minha mãe ali aos 39 anos, fazendo a opção de empreender. E ela começou na feira de Aparecida, nós começamos todos juntos, os filhos, etc. E eu vi a mudança da minha mãe a partir do momento que ela passou a empreender, a autonomia que ela ganhou, ela como mulher, o quanto ela cresceu na confiança, na segurança de si mesma, e eu admirava muito os passos que a minha mãe ia dando com este trabalho, um trabalho simples, mas que gerou tanta coisa para a nossa vida. Foi a grande virada na nossa vida, a Feira de Aparecida, né? Nós vendíamos calça jeans, e lá eu trabalhei por muitos anos, quase 17 anos da minha vida. Eu comecei aos 10, 11 anos mais ou menos, e de lá eu trilhei um caminho de gostar de ter o meu trabalho, gostar de ter o meu dinheiro. A nossa família teve acesso a muitos recursos, meus irmãos, né? Estudamos, nos formamos, e eu fui dando passos ao longo da minha história, profissionalmente falando, na minha área formativa também. Escolhi ser psicóloga, né? Fiz psicologia aqui na Unisal, em Lorena, e foi para mim um grande presente de escuta. Eu sempre fui muito ligada às pessoas, sabe, Rê? Assim, ligada a escutar, eu tinha, muito jovem, eu sempre tive uma percepção, assim, sensível à forma como o outro sente, como o outro pensa, e aí fui parar na psicologia. Perfeito. E aí não fui para a clínica, não fui atender, experimentei, né, nos meus 5 anos de estudo, experimentei várias áreas dentro da psicologia, jurídica, educacional, organizacional, e eu me apaixonei pela organizacional. Queria muito trabalhar com as empresas. Minha cabeça era, eu quero ter a minha empresa para poder atender outras empresas. Isso para mim no terceiro, quarto ano da faculdade, isso já era muito claro. E foram os passos que eu passei a dar, né? Investi muito aí dos meus 20 aos 30 anos, fiz um investimento surreal em muitas áreas de desenvolvimento humano, né? Coaching, sou formada em coach pela SBC, né? Sou executivo, tenho 2 titulações, sou executive coach, fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas na área de gestão de pessoas, que me auxiliou demais nos meus primeiros clientes, quando eu comecei a atender. Vou contar um pouquinho disso também, que eu acho tão importante a gente contar como a gente começou, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente, nossa, você está estruturado e tudo mais, mas esse início foi essencial, as decisões que eu tomei, né? E também fiz um mestrado na área de desenvolvimento regional, um mestrado profissional. E aí, devido à minha atuação e também os meus estudos em coaching, o meu mestrado foi voltado, a minha dissertação, o tema de estudo foi liderança e coaching. E eu passei a ser reconhecida aqui na região, dentro dessa área, atendendo muitas pessoas na área da liderança, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, e também nas disciplinas, né?
Fui professora muito cedo, aos 23 anos, comecei como professora de curso técnico aqui no Senac. E investi também nessa área educacional. Cheguei a também dar aula na pós-graduação, sempre dentro dessas competências de liderança, desenvolvimento humano, relação de conflitos, né? E fui caminhando até chegar aí nas constelações familiares, né? Que ganhou meu coração e deu um novo sentido na minha vida, a partir também de uma questão pessoal, né? Da minha vida pessoal. Ju, então você vai contar para nós aí o que foi a virada de chave da constelação familiar. Sim. E depois o que é constelação familiar? Tem muita gente que não sabe. Sim, que não sabe. E hoje eu consigo, dentro da minha atuação profissional, eu consigo trazer tudo aquilo que eu já estudei, né? As técnicas de coaching, que a gente não para nunca de usá-las. Inclusive, o futuro vai ser marcado, né? Pode falar. Uma pergunta, Ju. Sim. Hoje, há uma dúvida muito grande, né? Entre... Nossa, eu sou psicóloga, mas e esse coach? Hoje em dia está na moda, coach... Explica um pouquinho pra gente, antes de entrar na... Importante você falar, sim, sobre isso. Quando eu entrei no mestrado, e a gente apresenta uma proposta do nosso projeto de dissertação. E a minha professora, doutora, né, que avaliou a minha proposta, ela disse assim para mim: Juliana, o seu desafio, aliás, não só ela, como a banca de professores que estavam lá, ela disse assim: o seu desafio vai ser provar para nós a seriedade do seu tema. Olha isso, Renata. Cheguei, por quê? Quando eu fiz a formação lá atrás, em 2010, né, o coaching estava começando no Brasil, assim, aqui na nossa região principalmente, quase não existia ninguém fazendo dentro dessa área. Estudos no Brasil, quase nenhum. Quando eu fui... Foi nos Estados Unidos? Sim, né, essa técnica veio dentro, inclusive, de uma abordagem que veio do esporte, né, o coaching, que é para performance, né. Hoje tem coaching para várias áreas, mas a técnica é para você melhorar sua performance, sua vida em várias áreas, né. E aí, Renata, quando eu já voltei, 2010, quase não tínhamos estudos, a maioria estudos fora do Brasil. Quando nós chegamos em 2014, que eu estava fazendo os meus artigos para o mestrado, nós já tínhamos aumentado consideravelmente a produção de textos científicos dentro da área, porém, ainda com pouca qualidade. E isso acabou gerando um descrédito com relação à proposta do coaching, que é maravilhosa, porém, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a fazer um cursinho no final de semana sobre coach. Eu sou coach, o coach transforma tudo, e aí ficou um oba-oba, e assim, tem gente que pegou até birra. Você ia dentro do contexto corporativo, grandes empresas, falavam: não, eu não quero saber desse coach aqui, não. Começaram a debochar porque caiu no descrédito. A psicologia também, né? Os psicólogos. A psicologia, até dentro da constelação, também tem sempre uma polêmica entre o psicólogo e alguma coisa, né? Ou o psicólogo e o coach, enfim. Mas são técnicas totalmente diferentes, né? São ferramentas. O coaching, ele está muito ligado claro, ao autoconhecimento, a desenvolvimento de competências, etc. Ele até toca, né, em questões que possam estar barrando você de chegar até o seu resultado final, mas ele não é uma análise clínica psicológica, ele não tem nada a ver com o tratar clínico da psicologia, né? Então são questões bem diferentes. Mas a gente enfrentou aí durante muito tempo, e ainda hoje enfrenta, um certo preconceito que ficou por conta do tema ter se banalizado, mas é uma ferramenta maravilhosa, sem dúvida. Quem tem a oportunidade de conhecer de fato, né, Ju? E usar para sua vida, tem um super ganho. E dentro dessa trajetória, né, acho que não terminei de falar, né, hoje eu sou casada, né, sou mãe de 3, um não está mais aqui, né, tá no céu, foi minha primeira gestação que eu perdi, e eu tenho mais 2, que é a Ana Júlia e o Theo. Sou madrasta também, né, meu marido tem uma filha do primeiro casamento. Então, todo esse meu contexto familiar me levou à constelação familiar, né, devido a um momento que eu passei logo após o nascimento da minha filha, aliás, né, logo após eu ter perdido o meu primeiro filho, e aí depois já engravidei da minha filha, e isso despertou em mim vários processos, né,
E por conta dessa questão, por conta dos efeitos que estavam acontecendo dentro do meu casamento, eu cheguei até a constelação familiar. E a constelação, eu quis viver, eu já estava com mais de 30 anos e eu optei, porque eu sempre fui assim, Rê, eu aprendi uma coisa aqui, no dia seguinte eu estava executando aquilo. Eu me lembro, assim, muito jovem, eu entrei no MBA em Gestão de Pessoas, na Fundação Getúlio Vargas, eu estava com 22 para 23 anos. Eu pego os meus cadernos que eu ainda tenho, né, e estava assim, isso aqui eu vou aplicar no cliente tal, porque eu já estava atendendo, né, eu já tinha pequenos clientes. E aí eu vou aplicar isso aqui no cliente tal. Essa ferramenta aqui eu vou aplicar no cliente tal. Eu já era assim, no outro dia eu já estava lá aplicando. Com a constelação familiar foi diferente. Eu já estava numa outra etapa da vida, vamos dizer assim, dos 20 aos 30 anos, eu me realizei demais, profissionalmente falando, educacionalmente, né? Assim, investi muito em conhecimento e profissão. E quando chegou aos 30, chegou a vez da minha área familiar. Então foi algo muito novo. Ter que lidar, né, a maternidade, a empreendedora e a maternidade, né? Aliás, eu não era só empreendedora, eu tinha uma empresa, mas eu também era funcionária na Faculdade Canção Nova, onde eu trabalhei lá por mais de 7 anos como coordenadora da extensão, do estágio, fui professora na graduação. E aí minha filha chegou e mexeu com toda essa estrutura profissional, né? E também com o meu desejo de ficar mais dentro do cuidado materno. E foi muito difícil. Para a mulher é muito... que quando você está junto com os filhos, aí você está lá, mas você está pensando, nossa, eu precisava estar trabalhando. Aí quando você está trabalhando, quer dizer, hoje eu já consegui estar no lugar que a gente está, tem que estar, né? Mas antes é bem conflitante para a mulher. Sim. Como mãe, está trabalhando, está deixando os filhos, fica sempre com... assim, um coração apertado. Dividida. Isso dentro dos processos de mentoria é uma das coisas que eu mais trabalho nas mulheres, né, com os filhos pequenos, esse sentimento de estar dividida, de não estar inteira nem no trabalho, nem com a criança. E nós nos sentimos muito cobradas, né, Renata? Muitas vezes eu atendo uma mulher que está, às vezes, com um neném recém-nascido, está pequeno, 6, 7, 8 meses, né? E ela se cobrando muito de voltar, mas ao mesmo tempo ela quer ficar, né? Então a gente precisa ouvir. Fala aí, Juliana. Ela precisa. Sim. Qual conselho que você daria para essa mãe, para uma mãe que está com um nenenzinho, precisa trabalhar, tem que voltar? Eu analisaria, essa é uma das perguntas que mais chega para mim no Instagram. Eu analisaria esse fato do que você precisa realmente. Eu, por exemplo, quando estava com os meus filhos pequenos, o meu preciso ir para trabalhar era apenas uma dificuldade de aceitar que eu ia ficar sem o meu fazer no trabalho, sem esse reconhecimento. Tem pessoas que têm a oportunidade de ficar em casa e de repente se incomodam de ficar, porque de repente tem alguma, não quer depender do marido, e o marido está disponível, mas tem marido que não está disponível, que ela precisa realmente voltar, ou também é o tempo da licença dela venceu e ela tem que voltar. É conflitante mesmo isso, né? Sim, é conflitante e é sempre uma decisão. Sempre por trás tem uma decisão, porque em algum momento, às vezes a mulher acha que ela não tem uma decisão, ela não pode ter uma decisão, que ela é obrigada a tomar isso. E quando ela olha dessa forma, fica muito difícil ela procurar outras oportunidades de resolver. Em alguns momentos, o melhor o melhor naquela situação seria ela voltar a trabalhar, porque ela não tem outra pessoa que possa ajudá-la, e nesse sentido ela vai ter que trabalhar este processo dentro dela. Em que sentido? É o que ela pode fazer naquele momento. Em outros momentos, ela também pode olhar e falar, não, eu posso esperar mais um pouco, eu posso ficar aqui. Na grande maioria das vezes, Renata, a mulher tem um apoio. E na grande maioria. Atendendo as mulheres hoje, eu falo isso tranquilamente. A mulher, a postura da mulher hoje, nós estamos trilhando uma jornada que não é nossa. A jornada do herói, que é uma jornada masculina. Essa jornada não é nossa, essa jornada adoece a mulher. Essa jornada exige que a mulher ocupe um espaço que não é dela. Esse nosso espaço de trabalho, ele pode ser feito a partir da nossa realidade, de uma realidade feminina.
de uma realidade que tem desafios diferentes dos homens. O problema é que as mulheres hoje estão concorrendo com os homens e querendo ocupar o lugar dos homens. E aí, bom, isso é uma história que tem um fundamento bem profundo, né? Nós estamos, quando a gente fala, vamos pegar do Brasil, né? Quando nós falamos da estrutura do Brasil, claro, não só no Brasil, mas nós tivemos sim muitas mulheres que ao longo do tempo elas foram sim usadas, abusadas, muitas morreram, não tiveram voz, elas pagaram um preço alto para a gente estar hoje sentada aqui falando sobre trabalho, falando sobre a mulher, falando do nosso lugar de poder. Porém, nós não estamos mais em guerra com ninguém, né? Essa guerra já passou. Essa guerra foi tratada lá atrás, quando nós não tínhamos CPF, quando nós não tínhamos como cartão de crédito, nós não podíamos trabalhar, nós fomos ganhando espaço e hoje cada vez mais nós estamos conquistando o nosso espaço. O problema é que as mulheres, hoje, aí vou falar sistemicamente, né, a constelação familiar já mostra isso, né, sob o olhar sistêmico, o que nós vemos? As mulheres de hoje vingando as mulheres do passado, né? Então, as mulheres hoje elas não querem ser boas naquilo que elas fazem, elas querem ser melhores que os homens. E isso adoece. Isso adoece muito, porque elas estão, dentro de nós, Renata, existe até 7 gerações para trás. Imagina você 7 gerações para trás. Uma mulher, uma bisa, uma tata sua lá de trás. O que ela não sofreu? Que ela não passou, qual era o cenário que ela vivia, e isso é passado dentro transgeracionalmente, né, nesse fio invisível de amor, é passado em memórias, as memórias uterinas, as memórias que ficam marcadas no corpo. Existem estudos da psicogenealogia que mostram que muitas de nós têm sonhos persecutórios. Por exemplo, a gente sonha que tem um homem perseguindo a gente anda na rua, às vezes à noite, fica assim, nossa, parece que tem alguém seguindo a gente. Isso não é nosso. Isso são das nossas ancestrais que passaram por muitas situações de dor. E a gente herda isso. E aí, muitas vezes, nós ficamos com raiva do masculino. A gente fica com raiva que o masculino não precisa parir. Não precisa parir, ele não precisa parar a carreira dele para ter um filho, ele não precisa amamentar. Mas é isso mesmo. E aí a gente desvaloriza o que a gente faz, que é muito grandioso, que é dar a vida. Essa é a coisa. Você imagina que se as mulheres falam que elas não querem mais ser mães, o que vai acontecer com o mundo? Acabou. A gente faz o que é mais importante pro mundo. A gente dá a luz, a gente cria, a gente coloca nossa energia, nosso corpo criativo gerando pessoas. E isso é muito profundo. Então o que acontece hoje é que as mulheres, elas estão invalidando o feminino, invalidando o processo de ser mãe. Cada vez mais o número de mães tem aumentado, as pessoas querem ter menos filhos, agora elas adotam cachorros, elas não querem o compromisso de ter filhos. Né? Justamente por quê? Porque está trazendo toda essa raiva do passado, esse masculino, esse não dar conta, esse olhar, porque o mais importante se tornou a carreira, mas se todo mundo se importar com a carreira, o que serão das pessoas? Exatamente, Juliana. O que serão das pessoas? É isso mesmo, então, é muito grandioso isso que você está falando. Sim. Essa orientação, esse conhecimento, porque está tudo fora de ordem, então, né, Ju? Sim. Tá tudo completamente assim, eu fico tão agradecida de você estar transmitindo isso para as pessoas, porque muitas vezes a gente não sabe, vai fazendo pelo impulso. Ju, eu escutei uma reportagem falando aí também, uma grande consteladora, falando que as mulheres hoje chegam aos 40, 45 anos e têm uma carreira brilhante, têm um passaporte cheio de carimbos, muitas viagens, muitas festas, roupas de marca e assim, muitos estudos, diplomas e tal. E aí, de repente, lá na frente, ela esqueceu daquela situação de ser mãe, de ter um companheiro. Cada vez mais comum. Porque não preciso do homem. Exatamente. Mulheres, né? Eu não preciso de homem. E aí isso é bem complicado. Fala um pouquinho disso da gente. Sim, na verdade uma continuidade do que a gente já estava falando. Médicos também, acontecendo, e exatamente isso. As mulheres estão chegando aos 40 anos com seu relógio biológico já vencendo, porque a gente tem um limite para ter filhos. E aí ela fala, uau!
E ela fala, uau, como é que eu vou fazer agora para encontrar um cara? E aí ela chega aos 40 anos e fala assim, eu não tenho um homem, né? Priorizei minha carreira, não tenho filhos. E aí ela começa a fazer a seleção desse homem. Só que aí ela chega aos 40, ela já não é uma mocinha de 20, certo? Mas ela tá com as exigências lá em cima. Então o cara não pode ter filho, o cara não tem que ser rico, o cara tem que... O cara que tá, se uma mulher de 40 anos, né, de repente ela vai encontrar um cara de 45, 42, 45, esse cara já rodou, esse cara já encontrou outras pessoas, já casou, né, ele já fez também já viveu a vida, e ela tá lá ainda seletiva, querendo escolher, né. Bom, isso tudo nós estamos falando desse mesmo lugar, né? As mulheres estão trilhando uma jornada que não é delas. Essa jornada do herói, que é desse homem que alavanca, que chega a grandes, né, posições na carreira. Não é que não seja impossível para a mulher, é possível sim, eu conheço várias que chegam no topo das suas carreiras, mas existe sim um custo bem alto, né? E é importante você saber escolher. Exato, sim. Não tem problema se de repente uma pessoa tem a opção de não ter um relacionamento, né? Mas assim, aí vai ser pela dor ou vai ser pela né? Que escolha é essa? Exato. Né? De querer estar vingando as dores, o masculino. Isso é totalmente inconsciente, Renata. Totalmente inconsciente. As pessoas não têm nem noção do que movem elas. Mais de 90% daquilo que a gente faz é inconsciente. Das decisões que a gente toma. O tempo todo as pessoas falam, eu não preciso de homem. Nossa, homem só enche o saco. Sim. Nossa, homem não presta o tempo todo, né? Eu tive isso na minha trajetória também, né? Foi por isso que quando eu encontrei as constelações familiares, eu resolvi experimentar no meu campo, na minha família, para depois eu começar a servir as pessoas a partir do caminho que eu fiz. Porque a gente só leva outra mulher até onde a gente foi. Eu não consigo levar uma mulher para uma mudança além daquela que eu fui. Entendi. Então, a partir do meu caminho, eu consigo hoje ajudar uma mulher a chegar nesse lugar também. E por isso que a constelação familiar foi tão importante. Mas lá na minha história, pegar a Juliana dos 17, quando entrou na faculdade até os 30 anos, jornada do herói, uma menina totalmente masculinizada, aquela menina que se sentia melhor do que os homens, do que as outras mulheres, totalmente voltada para o profissional, trabalhando de segunda a segunda, tinha relacionamentos, mas era como se eles fossem um enfeite ao meu lado. O meu foco era o trabalho, era ser poderosa, era ter que as pessoas me vissem como autoridade. Foi essa jornada que eu fiz, né? A gente escuta e se sente mesmo, né, Ju? Sim. Se sente, de repente não sente falta. Ju, uma pergunta bem polêmica aí. Pagar a conta. Muito bacana, né? Deu todo aquele rebuliço lá foi o Bruno, né, Gagliasso? Não foi ele, não. Foi o Cauã? Não, Caio Castro, exatamente. Pagar a conta, Juliana. Eu já sei que você vai responder, eu achei ótimo. Vai, diz aí, de acordo com esse olhar sistêmico, pagar a conta, o homem ou a mulher? Pois é, não é que assim existe uma regra, né? Mas hoje a mulher se ofende se um homem pagar a conta dela, né? É como se o homem estivesse sendo melhor que ela, quando ela permite que ele pague, né? E eu também já fui essa mulher, que na hora eu era que pagava, né? Eu que pagava a conta, eu que pagava tudo nos meus namoros, eu era aquela que fazia tudo. Então, isso de novo tá nesse lugar da mulher que tá trilhando a jornada do herói, porque a mulher, no seu feminino saudável, ela vai aprender a receber, né? Então, se esse homem tá disposto a pagar, é um grande presente para ela, né? Só receber. Ela não sabe receber. Ju, escutei também de uma consteladora muito famosa falando que a mulher, quando ela não deixa o homem pagar a conta, é porque ela não vai dar conta de fazer o que ela tem que fazer no feminino dela perante esse homem. Porque ela não está no lugar do feminino, então é isso. Né? Exatamente. Nesse momento, o que ela faz? Ela disputa com o masculino. Né? Então ela entende aquilo como uma ameaça a ela mesma. Como ela quer se sentir melhor do que o homem, ela coloca isso inclusive na conta. Então, de novo, ela pode estar com esse feminino fora do lugar e por isso ela rivaliza, né, na verdade, com seu parceiro. A gente tem que entender que o homem é o homem, a mulher, né, os papéis são complementares. São complementares, totalmente. É tão bonito, né, a gente ver essa questão. Ju, outra pergunta muito legal. Como eu já constelei, eu sou, né, Ju, tudo eu faço com você, como é que eu sou sua?
Não sei, que você é minha amiga, mas a gente trabalha sistemicamente bastante. Por exemplo, então o homem, o papel do homem é o papel do homem, o papel da mulher é o papel da mulher. E eu vi você falando também, né, quando a gente fez um encontro de casais, o Better Together, né, Ju? Maravilhoso. Foram casais que foram se declarar um sobre a visão sistêmica, né? Sobre a visão sistêmica. A gente tem que entender que, conta um pouquinho assim, cada um tem que fazer as compensações. Isso, o universo de casal, sócios, amigos, trabalho, é um universo de troca. Então nós, para termos uma relação de casal e de trabalho, a gente precisa estar na nossa adulta. E a adulta, ela troca, ela está disposta a dar algo e receber algo. Então é muito importante que dentro do relacionamento de casal haja uma troca equilibrada. Só pra explicar, o que é a nossa adulta? Eu sei, mas explica aí. Sim, estar na adulta é você assumir a responsabilidade da relação, não se colocar como pequena, porque às vezes dentro do relacionamento você entra como se fosse a filhinha, né? Então, como aquela que tem que ser cuidada, como aquela que tem que ser mimada pelo marido, que o marido tem que fazer tudo. Então, ela fica como filha e buscando o pai. Então, ela tá em desequilíbrio, ela tá fora do lugar, né? E então a adulta não, a adulta vai para o lugar dela de mulher. Ela sabe que ela tem que dar algo e ela sabe que tem que receber algo para essa relação dar certo. Então, muita gente hoje, Renata, por essa arrogância interna, ela quer só dar. Dá e não se permite receber. Eu faço tudo pra ele, a fala, né? Exatamente. Eu faço tudo pra ele e o cara não me dá valor. Por quê, Juliana? Tá desequilibrado. Toda vez que você dá demais, você também está ofendendo o outro. Em que sentido? Você vai distanciando, você vai se tornando a melhor, a boa zona e deixando o outro em dívida. E você tudo inconsciente? Tudo inconsciente. E aí você acaba mandando o outro embora. Muitas vezes é isso que acontece. Quem vai embora? Quem recebe mais ou quem dá mais? Quem recebe. Porque a pessoa que recebe demais e não pode devolver, porque normalmente essa mulher que quer dar muito, ela se acha muito boa. Então ela não quer aquilo que o cara quer dar pra ela. Ela quer do jeito dela. E aí ela afasta, indivíduo o outro e o endividado sempre corre do outro, vaza. Entendi. É muito importante a gente saber isso, né, Juliana? Porque tá tudo. O amor fora da ordem estraga o casamento. Estraga o relacionamento, sociedade, relações de trabalho, tudo. Amigos. Ô Ju, por exemplo, o relacionamento pai, mãe e filho. Qual é o lugar, né? Qual é o papel? Pais e filhos e hierarquia. É hierarquia. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Ponto final. O que quer dizer isso? Mesmo que a gente seja adulta, diante dos nossos pais, nós somos pequenos. E o que faz uma criança pequena na vida dos seus pais que são grandes? Nada. Eu posso... que delícia, o cheiro tá ótimo. Eu posso cuidar dos meus pais? Eu posso cuidar dos meus pais, resolver os problemas deles, querer ser a mãe e o pai dos meus pais? Muitas vezes dá ordem, né, Juliana? Isso é ordem, hierarquia. Falar que tem que ser desse jeito, tem que ser do outro jeito. Sim, dar ordem, mandar, criticar, exatamente. Isso está totalmente tira a força do... Mesmo que você olhe uma situação e você queira ajudar, assim, dar uma opinião, não, como é que seria isso? A postura da ajuda? Um cafezinho, Ju. Você está falando para os pais. Brinde, a você. Saúde a nós. Como é que a todos os empresários. A gente fala que não pode sair do lugar de filho, né? Que a gente tem que sempre honrar os pais com muita gratidão, independente do que eles são, se conectar sempre com a alma desses pais que querem que a gente sejamos felizes, né, Ju? Sim. Quer fazer o pai feliz, seja feliz. Seja feliz e tomar aquilo que eles puderam dar. Você vai falando, eu vou aqui tomando café e comer o bolo e companhia. Que delícia. E se aceitar aquilo que eles têm para dar, isso que é importante, porque muitas vezes nós, na posição de filhos, a gente fica dizendo que, criticando, meu pai não devia ter feito isso, minha mãe devia ter feito aquilo, devia ter feito isso melhor, e isso gera um efeito catastrófico na nossa vida. Não tomar os pais é não tomar a vida. Toda vez que eu critico os meus pais, eu tô criticando a vida, e aí por isso que oportunidades se fecham, a vida fica difícil, a gente tem problema de relacionamento, no trabalho, financeiro, vem vindo. Por quê? Porque eu não honro nem aqueles que me deram a vida.
Então, como é que a vida vai me honrar em quê? Se nem aqueles que me deram a vida eu consigo fazer essa honra, né? Então, o processo da constelação é algo, assim, muito profundo, né, Renata? Algo muito profundo, e eu vejo que foi um grande presente na minha trajetória, e é isso que hoje eu sou movida. Movida a trazer para as mulheres esta lente que é tão poderosa para alavancar os negócios dela, né? Então, só voltando um pouquinho na minha trajetória, né? A partir de todos esses passos, essas decisões que eu fui tomando ao longo do tempo, né, das escolhas que eu fui fazendo de formações, etc., isso foi me levando para uma estrada, né? Então, eu fui empresária muito jovem, abri o meu primeiro CNPJ aos 23 anos, abri a minha primeira empresa de treinamento e desenvolvimento, comecei ali batendo em porta do comércio, uma loja, falava, olha, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, vamos treinar a sua equipe? Eu chegava lá e queria oferecer algo, e eu fui fechando mercados de bairro, fechando pequenas lojas de comércio, e eu comecei fazendo este caminho, nem dirigia, eu pegava o meu saltinho e andava por Aparecida com os meus clientes, e fui dando passos. Depois, acho que um ano, aos 24 anos, eu já estava em Lorena, abri a minha empresa de treinamento e desenvolvimento em Lorena, já trouxe um sócio, começamos a atender multinacionais, comecei a atender muitas empresas aqui da região, Maxion, a AGC, para dentro de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, fazer políticas de RH, processos, a gente fazia várias áreas, várias soluções dentro de recursos humanos. Eu tinha uma empresa com funcionários, chegamos a ter muitos funcionários em outras organizações, e ali aprendendo na raça, né? No todo dia, fazendo, escolhendo, né? Ju, hoje a gente aprende, né? Eu fiz a pós-graduação agora do MBM também, em Business, e o que a gente aprende é que nós temos que cuidar de gente. Sim, o tempo todo. Nós temos que cuidar da nossa equipe. Essa tem que ser a nossa principal expertise. Cuidando da equipe, a equipe vai se desenvolver. Sim. Porque todo mundo tem as suas dores. Então, e a gente vê também a constelação dentro das empresas também. Hoje em dia, né? Ju, por exemplo, eu acho importante a gente falar isso. Por exemplo, um casal que tá brigando, né? A criancinha vê os pais brigando, ela vai tomar a dor sim. deles, né? Sim. Ela vai, inevitavelmente. Ela vai sentir essa dor, vai tomar a dor e tal. E muitas vezes é a da mamãe. Na maioria. É da mamãe, né? E aí, na maioria. Aí se essa criança cresce com a dor da mãe, ela se torna adulta, e aí o que acontece? Não, se ela os não possíveis efeitos, os efeitos podem ser muitos, né? Mas os possíveis efeitos de uma criança que já pequena, e toda criança faz isso, não existe criança que não faça, é importante dizer, toda criança faz, é natural. E por que essa vinculação é primeiro com a mãe? Porque a mãe é quem gera, a mãe é quem amamenta, é o primeiro amor, é a primeira casinha, a primeira identificação com o mundo. Então a criança se sente muito leal a essa mãe. E o maior medo que ela tem é de perder o amor dessa mamãe. Então, com isso, por lealdade à mãe, então assim, quem autoriza esse movimento da criança para construir uma relação com o pai, e aí vale destacar as mulheres que reclamam que os pais não chegam junto dos filhos, que os pais não conseguem ter relacionamento com os filhos. A grande maioria das vezes são elas mesmas. Que não deixam? Que não deixam. Tá. Por quê? Porque a mãe é que autoriza o filho caminhar em direção ao pai. E qual é essa autorização? Ela dizer assim, filho, tá tudo bem você ser igual ao seu pai. E para falar isso? E para uma mulher conseguir olhar no olho do filho dela e falar assim, tá tudo bem você ser igual ao seu pai. Eu amo em você o jeito do seu pai. Aí o que essa mulher faz? Ela confunde o pai da criança com o marido dela. Ela confunde, porque isso é bem diferente. O pai da criança é uma entidade diferente do marido dela. Então, as questões com o marido dela, os problemas que ela precisa acertar, as coisas que ela precisa fazer com esse marido, ela trata com esse marido. Com o pai da filha dela, ela tem que dar acesso livre, porque para um filho crescer sem o pai, independente do que tenha acontecido, para um filho crescer sem o pai, é a coisa mais desastrosa que pode acontecer para a vida dela. Uma menina sem pai no sentido assim, às vezes ela tem o pai, e eu falo de casais, inclusive casados, tá?
Casais, não é só casal separado, não. Casal casado. Às vezes, esse processo acontece dentro da família, casada. Essa criança olha para o pai, vê as críticas da mãe, ela fala assim, poxa, é melhor o jeito da mamãe do que o jeito do papai. Se eu mostrar o amor que eu sinto pelo meu pai, a minha mãe vai ficar de mal de mim, vai ficar aborrecida, eu vou perder o amor da mamãe. Isso tudo inconsciente, a criança não tem nem noção disso. E aí, essa criança cresce sem poder manifestar em cima da mesa o amor pelo pai. Então, por onde vai essa manifestação? Pelo esgoto. Vai pela doença, vai pelos relacionamentos tóxicos, vai pelos relacionamentos doentios, vai pela repetição, vai pela falta de força na vida, falta de objetivo, falta de coragem para executar. Tudo isso acontece com uma menina ou com um menino que está desconectado com o pai. Né? São efeitos dessa desconexão e que são muito desastrosos. Olha que riqueza, né? E assim, a gente vê, nossa, o pai dele é um traste, o pai, né? E aí põe a criança mesmo, traz a dor. Aliás, Ju, quando a gente, nós adultas hoje, né? Eu estudo bastante, mas assim, a gente vê que quando você, vamos supor, você vem pedir um conselho para mim, e você vai falar num conselho. Se eu não me esvaziar de mim, eu vou na minha dor te dar conselho. Aí vai ser um desastre. Né? Vai ser um desastre. Então a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que saber muito. O lugar de quem aconselha, eu falo que é um lugar bem perigoso. Você tem que saber. É um lugar bem perigoso, conselho, né, Juliana? Já percebi isso. Porque pra quem e também tem uma questão, quando você pede um conselho para alguém, você está terceirizando algo. Diferente é quando você bate um papo com alguém para refletir e você toma as decisões que você achar melhor. Mas muitas vezes a pessoa vai atrás de alguém para alguém dar um conselho para ela, então ela está terceirizando algo que é da vida dela. Então é como se eu chegasse para você e falasse assim, Renata, então, eu não sei se eu me separo ou não me separo do Luiz. Vou te contar, Luiz, meu marido, né? Não falei, né? O nome dele ainda. Falou. Eu chego pra você e falo assim, Renata, não sei, vou te contar o que aconteceu, Renata. Aí você me fala, o que eu devo fazer? Como é que você, Renata, do contexto que você tá, vai conseguir dizer pra mim se é melhor eu separar ou não? Mas muita gente faz isso. Quem faz isso tá onde? Tá na criança ou tá na adulta? Tá na criança, porque a criança é que procura a mãe e o pai para dizer o que ela precisa fazer. Ela precisa disso. A adulta não. A adulta tem que bancar a decisão dela. Então ela tem que avaliar a partir. Ninguém lá fora pode avaliar melhor qual a decisão que você pode tomar na sua vida do que você mesma. Não existe ninguém. Então dentro da mentoria, por exemplo, quando eu atendo uma mulher, ali eu mostro os efeitos. Eu mostro para ela os efeitos. Ela toma a decisão que ela quiser. Ela decide se ela quer. Vai ter a consequência da escolha. Vai ter esse efeito, vai ter o efeito e ela que vai ter que pensar. Mas eu não posso dizer para ela o que ela vai fazer. Você nem fala isso, né, Ju? Você o quê? Não dá um conselho. Não dá esse conselho. Eu sempre trago dentro do olhar sistêmico. Então, olha, isso que você está fazendo tem esse efeito aqui. Você quer esse efeito? A decisão é sua. Estou te mostrando o efeito, para onde está te levando, né? Esse seu processo. Mas ela é que tem que avaliar, por exemplo, de que forma ela vai fazer isso, como ela vai fazer, né? Que é diferente para cada mulher. Cada mulher vai tomar uma decisão, às vezes, de um assunto muito parecido, mas com a sua particularidade própria, baseada no contexto que ela está inserida, né? Ju, como o ser humano é complexo, né? Sim. E se a gente conseguisse... Eu falo muito isso, Juliana... Se as pessoas tivessem um pouquinho de conhecimento, buscassem uma leitura, não é todo mundo que pode fazer uma terapia, um coach, né? Sim. A gente sabe da realidade. Mas se a pessoa busca um conhecimento, né? Ler livros, fazer, né? Buscar mesmo. Hoje em dia tem bastante no YouTube, né? Tem, Ju? Porque às vezes a pessoa não pode fazer nem isso. Renata, pois é. Eu acho que assim, hoje nós estamos vivendo numa época assim que nós temos o conhecimento muito fácil acesso por todos os lugares. Então, assim, para mim eu tenho uma premissa básica, todo mês eu tenho que ler um livro. Todo mês um livro novo. Algum conteúdo, algo que vai me trazer, quer dizer, lógico que na hora que eu leio isso já me coloca em outro patamar. Quando eu falo, além disso, eu preciso cuidar da minha espiritualidade, preciso intensificar minha espiritualidade. O que é a espiritualidade? Não necessariamente é a religião. Você pode cultivar a sua espiritualidade, que é essa intimidade com aquele que te criou.
partindo do ponto da aceitação daquilo que ele coloca na sua vida. Sem questionar. Esse é o primeiro ponto. Né? Quer dizer, eu estou me colocando nessa posição de estar em concordância com aquilo que é colocado no meu caminho, ou eu estou sempre brigando como uma criança com tudo que se apresenta, né? Então, a espiritualidade já parte disso, de você olhar para aquilo que te acontece na vida sob uma dimensão de confiança, de que se aquilo chegou, você acolher isso, o que fazer com isso, o que você precisa tirar daquela situação que aconteceu, né? Isso é uma espiritualidade, é olhar para a sua vida com valor. A espiritualidade é você olhar para a sua vida com valor. Então, o viver não é qualquer coisa. Isso eu estou ligada a algo muito maior. Não pode. Quando eu banalizo a vida, olha só, se eu banalizo a vida, se eu não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito numa força criativa que criou a todos nós, não acredito que eu tenho um propósito, com certeza eu não vou ser a melhor mãe que eu posso ser. Porque minha vida está desprovida de propósito. Eu não vou ser a melhor profissional que eu posso... Para mim, não estou falando de comparação. Estou falando, eu não vou dar o melhor para os meus filhos, eu não vou dar o melhor no meu casamento, eu não vou dar o melhor numa relação de amizade, eu não vou dar o melhor dentro do meu trabalho para os meus clientes, porque eu não acredito nessa força da vida. E aí isso vai ficar desconexo e eu vou vivendo a vida como alguém como se a vida tivesse pouco valor. E quando eu tenho essa lente de que a vida tem pouco valor, a minha vida fica infinitamente aquém daquilo que ela poderia ser. Em qualquer lugar, né, Ju? Fica infinitamente aquém. Tá bom, né? Se você não sabe para onde você quer ir, né? Que não tem esses valores, esses princípios, né? Qualquer lugar que você chegar, tá bom. Então eu vejo as leituras, um livro que você leia, cuidar da sua espiritualidade, investir em desenvolvimento. Quem pode, gente? Hoje a gente acha barato uma roupa de R$500, mas acha caro um curso de R$500. Né? A gente acha barato uma roupa de R$1.000, mas acha caro fazer um evento, sei lá, algo que vai me levar para o próximo nível e vai, ou uma terapia, ou um processo de mentoria, ou um coaching. Então, eu vou achando que as coisas materiais, isso aí é a própria comprovação da desconexão do indivíduo, né? Quando ele valoriza coisas, né? Ele está o tempo inteiro valorizando coisas e ele não consegue escolher para ele nada que ele vai fazer e ele ser melhor, né? Vai mexer, talvez porque vai mexer em algo. Eu fiz nós, né, estávamos juntos até no você já, né, ali, tudo que você aprende ali, muita coisa você já sabia, né, no Método CIS. No Método CIS do Paulo Vieira, e daí ele falou, né, perguntou, quem é você? Perguntando, né, para todo mundo lá, essa é a pergunta mais difícil. E aí, a maioria das pessoas. Esse teste com as pessoas, ninguém sabe responder. Responde o que faz, o que tem. Exato. Mas quem é realmente? Né, Juliana? Quem é você? Por quê? Porque a pessoa está ligada no fazer para ter valor. No ter para ter valor. E o ser fica desvalorizado. Que é a coisa mais... É a premissa do ser para você fazer, para você ter. É para você, né, fluir nessa vida. Exatamente. Né, com alegria. Porque, Ju, a gente vê também aí grandes empresários aí performando na empresa, mas de repente não tá dentro de casa, tá um horror. Exato. Não consegue olhar nos olhos dos filhos e a vida dele, na saúde dele tá detonada porque ele só tem estresse. E aí a vida fica muito pesada. Muito, o custo é muito alto. O preço é muito alto e de repente a vida passou. Coitado, trabalhava tanto, lutava tanto. Não se sente merecedor do desfrute. Sim. Isso tudo pode também ter dentro do viés sistêmico, né? Existem grandes amarras de lealdade para ele muitas vezes não se sentir merecedor daquilo, porque, de novo, a gente está vivendo um momento de muita fartura, embora haja pobreza, a pobreza sempre existiu, continua existindo, embora ainda haja muitas pessoas, né, numa linha da pobreza alta, nós subimos consideravelmente nos últimos anos. E a gente vive, eu, por exemplo, a condição que eu tenho hoje e o acesso que eu dou aos meus filhos, para a idade que meus filhos têm, é totalmente diferente do que os meus pais puderam dar. E isso não é mérito meu, isso socialmente falando foi uma evolução que o mundo teve. Global, né? Todo mundo passou de um nível melhor para um nível melhor de vida, todo mundo.
Então, assim, só que lá atrás, muita gente passou fome, muita gente passou necessidade e muitas vezes, como é a mesma situação das 7 gerações para trás. Então, às vezes a gente está preso a algumas lealdades, a pessoas do nosso sistema que não tiveram condições de ter dinheiro, de usufruir, e eu me sinto culpada por ter. Ô Ju, então pra gente finalizando aqui o nosso bate-papo maravilhoso, fala qual é o movimento que tem que ser feito. Faz um movimento de honrar os pais e seguir para a vida. Faz. Acho que nós já até falamos aqui, mas o grande movimento é o sim. Esse é o movimento mais poderoso que você pode fazer diante dos seus pais, é olhar nos olhos de cada um deles e dizer sim, você é o pai certo para mim. Sim, você é a mamãe certa para mim. Agradecer, né? Sem questionamento. Sem questionamento nenhum. A partir daquilo que foi dado. Por quê? E eu sei, Renata, que em algumas situações os pais foram difíceis. Em algumas situações, eles foram difíceis. Eles também estavam travando as próprias batalhas. Eles também estavam envolvidos no seu próprio arrendamento sistêmico. Eles também tinham sonhos. Eles também queriam ser felizes. Né? Do mesmo jeito que a gente, não mudou nada. Nós também temos o desejo de ser feliz, mudou. Eles queriam, nós também queríamos, né? A gente não pode julgar, então, nós não podemos julgar e fazer este movimento de concordar com esses pais do jeito que eles são. Isso nos dá o maior poder do mundo, que é ser quem somos. Tem que declarar se o pai não está vivo. Como que ela pode fazer essa manifestação, aceitando o coração, declarando, falando? Muita gente tem essa... Primeiro que essa conexão com aqueles que já foram, né? Por exemplo, eu tenho uma alta conexão com meu filhinho que não pôde nascer, né? Então, todos os dias eu rezo e lembro dele, pelo Rafael, eu consagrei, né? E eu me sinto conectada com ele, os meus filhos se sentem conectados a ele, né? É uma força que não foi possível para ele. Então, dizer o sim também para esse destino é importante. Então, muitas vezes, o que impede uma pessoa, às vezes, se conectar com alguém que já morreu? Ela não concordar que essa pessoa tenha morrido. Então, o primeiro ponto é ela concordar que foi assim. Se ela concordar que foi assim, ela vai conseguir dar o próximo passo de conexão, sentindo que foi assim, e aí pode falar internamente, né? Eu concordo com o seu destino, esse é um ponto principal, porque muitos filhos que perderam os pais cedo, eles ficam com raiva dos pais, né? Claro, o pai foi embora, a criança às vezes não tem, como assim meu pai foi embora? Eles ficam com raiva, né? Só eu não tenho pai. Eles ficam com raiva do pai ter ido, eles acham que ele quis ir, né? Não compreendem todo o contexto. Então, nesse sentido, a primeira aceitação é de que ele partiu, a mãe ou o pai partiu e de que foi assim. Depois é você conseguir tomar o tempo que foi possível você ficar com ele. Trazer para a memória esse tempo, tudo que foi possível viver, resgatar tudo que foi possível viver. E quem não conheceu o pai, Ju, tem que falar o sim também para esse pai. Sim. Sempre. E aí, né, Renata, muitas vezes a gente, né, inclusive... queria falar um pouco do Elas por Elas depois, pra gente fechar. Fala do Elas por Elas aí. Mas então, e lá, né, a gente teve, inclusive, algumas que não tem contato com o pai, né? Foi criada por um outro pai. E aí, como a gente faz com alguém que não tem problema nenhum ser criado pelo outro pai, né? Por um homem que amorosamente acolheu esse padrasto, né? Amorosamente acolheu, esse padrasto amorosamente tá ali a serviço, é um grande presente também, né? E muitas vezes o que impede a pessoa de se conectar com esse pai é o que acontece? Vamos supor, lá a mamãe e o papai se separaram, essa criança ficou muito cedo sozinha, né? Aí chega um outro homem que ocupa esse lugar desse pai. Essa mãe, muito provavelmente, assim, no geral, tá? Não tô falando nada de ninguém especificamente. Essa mulher, ela deseja muito dar um pai pra filha dela. E por algum motivo ela tá com raiva daquele outro que já foi. E ela faz de tudo pra esse cara que ela escolheu agora ser o pai da filha dela. Ou do filho, né? Dele. E aí esse cara cuida amorosamente e tal. Se ele cuida fora do lugar, esse cara deve estar pesado pra ele. Eu falo isso porque eu sou madrasta e eu já andei muito tempo fora do meu lugar e é pesado pra caramba, né? Então, o primeiro ponto deve estar em alguma coisa ali, deve estar dando ruim, tá? Aí,
esse cara cuidou, foi amoroso com essa criança. Essa criança, ela vai se sentir grata por esse cuidado que ela recebeu. E muitas vezes ela vai se sentir também leal a ele. E isso vai impedi-la de se conectar com seu pai, porque ela vai falar: como é que eu vou fazer agora para me relacionar com meu pai, ou para poder considerar o meu pai como pai, sendo que foi esse cara que fez tudo para mim. Então ela se sente mal com isso. Cada um tem seu espaço, né, Juliana? Cada um tem seu espaço, não há substituição. Então a primeira coisa é ela conseguir ficar nessa consciência pesada, né, de que ela ama esse pai 2, né, esse padrasto. Tá tudo bem. E ama o pai. Mas primeiro é aquele que deu a vida a ela. Na ordem certa. Primeiro é o pai, aquele que deu a vida a ela. Porque assim, todas nós somos metade a mamãe, metade o papai. Toda vez que a gente anula uma parte da gente, a gente está anulando a nós mesmos, né? A si mesmo. Perfeito, Ju. Então fala do Elas por Elas, né? Esse novo empreendimento maravilhoso que está trazendo grandes empresários aqui para esse clube Elas por Elas, e que eu sou embaixadora maravilhosa. E aí a ideia, né, de trazer mesmo, de trazer o conhecimento, vem pessoas de fora toda quarta-feira, um encontro maravilhoso com grandes empresárias aí, né, sentando na mesa, e as mulheres aprendendo e se curando, né, entendendo e se relacionando, um network muito bacana também. Fala aí, Ju, pra gente Renata, para fechar, né? O movimento do Elas por Elas Clube é um movimento que nasceu no meu coração, nesse desejo, atendendo muitas mulheres dentro do processo de mentoria em constelação familiar. Eu passei a atender muitas empresárias, né? E eu via que elas terminavam um processo interior voltado para a vida. Elas falavam assim: você não tem outra coisa pra gente fazer juntas? Eu queria fazer um processo profissional, eu queria... Você não faz também outra coisa? Eu comecei a ver que tinha ali muita gente querendo continuar uma caminhada, né? E eu, claro, tenho na minha bagagem todo um histórico profissional, né? Atendendo empresas, desenvolvendo pessoas, né? E eu falei, e chegou um momento que eu falei: puxa, eu também tenho tanta estrada nesse sentido. Que sensacional seria se a gente fizesse aqui para nossa cidade um clube, um lugar onde essas mulheres empresárias, elas pudessem cuidar do negócio delas, mas também da alma feminina. E isso disparou no meu coração, e eu falo, né, que Deus inspirou e eu obedeci, né? E aí logo já fui buscar aliadas, né, nesse sentido, para a gente construir o clube, que estamos há menos de 4 meses no mercado, e já assim com uma história de grandes transformações. Então esse grupo, o Elas por Elas Clube, é um clube para empresárias, empreendedoras, profissionais liberais, para toda mulher que quer e deseja alavancar o seu negócio sem perder sua essência. Então a gente trabalha conhecimento, trabalha o networking com alma, que é a conexão, a gente trabalha o negócio e a essência. Nosso foco é olhar para a alma feminina, para que essa mulher seja bem cuidada e o negócio dela possa estourar. Então, para isso, a gente tem aí o programa online, convidadas, grandes nomes do mercado, homens e mulheres que estão dispostos a somar. A gente também tem os eventos presenciais, muito networking. As nossas sócias já estão fazendo negócios entre si, compartilhando conhecimento, e está sendo uma experiência extraordinária todo esse movimento que a gente está vivendo. Ju, parabéns para você, para a Sandra, sua sócia. A Sandra, maravilhosa. E também, Ju, falar que quem quiser participar, quem quiser, depois desse primeiro ciclo, a gente pode deixar... Você deixa aí para Sim, nós? O Instagram, vou deixar aqui o Instagram, que lá você pode ter acesso a todas as informações. E a gente agora, nesse mês de março, nós vamos já começar a segunda turma. Então, quem quiser participar já vai ter a oportunidade de fazer aí, garantir sua vaga na mesa. Eu sei que as vagas estão se esgotando. Né, sim, senhora. Tá uma lista grande aí, porque lógico, você tem uma qualidade para entregar ali. Então, tem um número certo de pessoas, e assim sucessivamente nos próximos grupos. Então, parabéns, Ju. Foi uma alegria ter você aqui, sabe? Eu tenho certeza que quem estiver escutando esse podcast vai virar muitas chaves. Aí é só procurar Juliano, né, Ju? Procurar esse conhecimento, porque só o conhecimento, é verdade, que liberta a gente. Muitas coisas a gente faz não faz até, ou faz por falta de conhecimento. Exato. Então, Juliana, eu quero agradecer. A minha alma, o meu coração honra a bondade, a sabedoria que existe em você. Muito obrigada pelo sim aqui no Metrocast, né? Um programa também lindo que nasceu aqui do meu coração, com o propósito mesmo de contribuir,
né, de trazer as pessoas para soltar a voz aí para a população do Brasil inteiro, né? Mas a gente aqui focado em Guaratinguetá, Taubaté, toda essa região linda aqui do Vale do Paraíba. E é isso, Ju. Muito obrigada, viu? E que a gente consiga também se reunir mais vezes aqui para você falar outros temas. Quiser perguntar de outros temas aqui, só mandar também, né, um recadinho para nós aqui que a gente traz a Juliana de volta. Obrigada, que Deus continue abençoando a sua jornada. Amém. E é isso aí. Obrigada, Renata. Sucesso. Obrigada, Juju. Metrocast. Agora você pode comer o bolo. O café já esfriou, né? Come o bolinho aí. Porque o Metrocast da Metropolitana não para, gente. Toda semana um assunto novo, uma história bonita aí para poder estar sempre contribuindo com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado e para trazer o melhor. Um beijo.